Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos, companheiros, irmãos do Fraternidade Espírita. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouquinho dos ensinamentos espíritas, conversar, debater, em uma conversa amistosa, novamente com essa dupla aqui de irmãos, não só dentro da doutrina espírita, mas também da própria carne, né? Então seja bem-vindo, Janaína. Isso aí, pessoal. Tudo bem, João? Vamos Tudo lá. ótimo. Mais uma vez com um bate-papo aí espírita, né? De assuntos tão importantes. Muito bem. Antes da gente trazer o tema, vamos fazer só nossa prece inicial, para que a gente possa se sintonizar e também trazer para nossos corações os ensinamentos aí que os espíritos buscam na lição de hoje. Você pode fazer a prece inicial, Jana? Posso? Eu ia ler um. Posso ler? Um Pode, trechinho aqui de Vinha de Luz? com certeza. 142, Tribulações. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então, com essa mensagem tão bonita de Chico, vamos fechar nossos olhos, pensar na figura do Cristo, nos abençoando e nos iluminando, em agradecimento por essa oportunidade de falar em nome de Jesus para todos aqueles que porventura venham nos escutar. Que essas nossas colocações, que esses ensinamentos do Cristo possam entrar no coração de cada um de vocês e que possa fazer diferença na vida de vocês todos. Agradecemos essa oportunidade que é dada pela casa, tão querida que é a fraternidade, pedindo as bênçãos dos mentores da casa e de nós, que possa nos intuir, para que aqui possamos levar o alento ao coração de todos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E o alento para o coração de todos e para o nosso mesmo, né? Para nós mesmos, né? Sim. Estamos juntos aqui nessa, nessa terra. Quando estamos aqui falando e debatendo e trazendo a palavra,
espírita, a palavra do Cristo, né? Sob a ótica espírita, não nos colocamos aqui de maneira alguma como, né, os conhecedores da verdade absoluta e que estamos em uma posição melhor do que aqueles que estão nos ouvindo. Apenas estamos contribuindo através do nosso estudo, através daquilo que percebemos da letra viva do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos espíritas, que possamos compartilhar um com os outros, né? E que essa luz de Jesus atinja a todos nós, né? Atinja aqueles que nos ouvem, atinjam ao nosso coração, atinjam os espíritos que se aproximam de nós, que todos nós possamos contribuir e também nos beneficiar da luz do Cristo. Né? Isso mesmo, João. E nada melhor do que um diálogo para a gente conversar, né? Sim. É a forma mais bacana de aprender. Com certeza. Então, vamos lá, vamos para... Eu tinha um chefe que ele falava, você sabe que você está aprendendo quando você está ensinando. Né? Exatamente. É a melhor maneira de aprender, sem dúvida nenhuma. Então vamos trazer o tema de hoje, sem mais mistérios, né? Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos falar sobre o quê, Jana? Sobre o... Vamos falar sobre nada. Mas é sobre nada não, é sobre o nada, né? O nada. Não é qualquer nada. Então, é o capítulo 2. Capítulo 2, um tema que foi dado, muito interessante, do Livro dos Espíritos. Vamos aqui, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, novamente, né? Somos aqui do grupo Fraternidade Espírita. Sempre colocamos aqui a foto para aqueles que não conhecem esse abençoado templo que recebe espíritos encarnados e desencarnados e os auxilia em termos do que foi lido na mensagem de hoje, né? De nos encontrarmos, né? De nos conectarmos com aquilo que Jesus veio trazer, né? Com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira missão aqui na Terra, né? O que nós viemos fazer aqui, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então, são questões que muitas vezes nos perturbam a cabeça e que a gente vai se aprofundando e compreendendo a imensidão que nós estamos inseridos, né? Que não se restringe apenas a uma existência, como falou que a existência é uma passagem, né? A vida, ela não é uma vida, ela não se traduz na existência, a vida é uma coisa muito maior, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o nada e a vida futura, né? É uma questão que Kardec trouxe do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para aqueles que estão nos escutando e porventura não conheçam, faz parte do Pentateuco kardeciano, né? Da codificação trazida por Kardec, né? São esses livros aqui, que são os livros basilares da doutrina espírita, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. E hoje nós vamos pegar aqui esse livro, o Livro dos Espíritos, e trazer uma questão para o debate do dia e da noite, né? Ô, João, é interessante que o Livro dos Espíritos, eu acho que é o livro mais tranquilo para quem quer começar, né, a entender. Começar por ele, eu indico, assim, a linguagem mais tranquila. Então, e ela traz muitas respostas para a gente, né? O Livro dos Espíritos, assim, ele novamente, colocando todos aqui na mesma página, ele traz uma abordagem, uma didática de perguntas e respostas, né? Ela não é uma literatura, um romance, são perguntas que foram feitas e respostas diretas mesmo, as perguntas trazidas por Kardec. Então, realmente, ela é bem bacana, traz muitas respostas, e eu acho um livro bem direto, bem direto. De fácil entendimento. De fácil entendimento, sem dúvida nenhuma. Então, a questão de hoje é a questão 558. 958. Perdão, 900. Ainda bem que eu tenho você ao meu lado, viu, João? Esse não é você, viu?
Por isso que eu só entro aqui só com você. Estou atenta. Questões 958. Porque tem um homem instintivamente, né, do instinto, dentro de nós, horror ao nada? Pergunta de Kardec. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada, já. Para mim? Ou de acordo com o Livro dos Espíritos? Pode mandar a brasa Não, do o jeito que Livro você dos quiser aí. Espíritos, ele traz a resposta assim, porque o nada não existe. É bem direto. Agora, o interessante é assim, se a gente pensar, desde os primórdios da humanidade, desde que o homem é homem, o homem sempre teve horror ao desconhecido. Nós temos, né? Imagina, eu mesma, quando vou fazer uma viagem, eu não conheço o local, eu já fico preocupada, como é que vai ser, como é que eu vou comer, como é que eu vou dormir. Então, assim, é normal. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? É assim, tem receio, é normal, como está falando, é instintivamente, né? É, Me veio isso na mente, sabe? mas é isso Assim, mesmo, é o medo do desconhecido, né? O desconhecido, ele traz um certo, uma repulsa, né? Uma repulsa ao desconhecido, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui. Então, o nada, realmente, ele traz um problema muito sério, assim, para a gente. Porque, assim, é uma questão muito direta, trazida por Kardec, mas ela diz muita coisa. Por quê? A partir do momento em que a gente tem o nada, ela vai interferir no nosso ânimo, na maneira em que nós encaramos as coisas, na maneira em que nós vivemos, nas questões, nas relações em que nós vivemos aqui na Terra. Então, assim, quando a gente tem uma certeza que a vida continua, né, e não é um machismo, é uma convicção, é uma fé, aquilo que se traduz na nossa vida, no nosso caminhar, nas nossas atitudes, a gente realmente traz um ânimo diferente na vida, né? Uma maneira diferente de encarar as coisas. O quão difícil seria a gente encarar diversas situações e diversas atribulações, como você colocou aí, né? na mensagem inicial, se a gente, após o que a gente tem aqui, né? A gente traz o nada. Se a gente coloca o ismo, né, que nós estudamos o ismo, qual é o ismo que a gente estuda? O espiritualismo, né, onde é a filosofia do espírito, né, onde é as convicções trazidas do espírito, onde o foco está no espírito. E trazemos a sua contraposição, que é o materialismo. Qual é a contraposição do espiritualismo? É o materialismo, que traz justamente o ismo, né? A filosofia, o foco, né? A vida na matéria. Então, quando a gente tem a vida na matéria, né? A gente se restringe a isso, a gente simplesmente tem absolutamente o nada após o que a matéria não consegue enxergar, o que a matéria não consegue tocar, o que a matéria, às vezes, no momento, não consegue alcançar, né? Então, é uma coisa que parece reduzida, mas é uma coisa que tem um alcance muito longo, dita uma vida inteira, né? o João, é engraçado que essa resposta do Kardec tem uma pegadinha, né? Que você fala assim, por que o homem tem horror ao nada? Porque o nada não existe. Ou seja, a 959 vem responder, né? Vem dar continuidade à 958, ou seja, porque, na verdade, a gente já conhece isso que a gente diz que não é o nada, né? Sim, sim. A gente vai chegar lá. Você já ainda está dando spoiler da próxima pergunta. A gente vai chegar lá. Cenas dos próximos capítulos. O que será agora, Jana? E aqui eu trouxe um trechozinho do livro Céu e Inferno, que é um daqueles livros lá da codificação de Kardec, né? Da doutrina espírita, que é lá no capítulo 1, Por Vir e o Nada, que é um livro que tem uma abordagem assim também interessante em termos da sua
da sua característica de trazer essa visão espiritualista ou espírita, né, dos espíritos sobre as questões. Você pode ler aqui a resposta, Jean, para a gente poder comentar? De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade se um leve... Não dá para ler, João. Se um leve... Pudesse dissipá-las, um leve sopro. Sopro pudesse dissipá-las. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Eu destaquei aqui dois trechos, né? A primeira, se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, né? E a gente perderia totalmente a conexão. Olha só como uma coisa é profunda, né? A gente começa com discutir sobre nada e a gente chega à questão do próprio Deus, né? Do próprio Criador, né? E a nossa sorte seria 100 vezes pior do que um bruto, né? Do que um selvagem, né? E não teria mais conexão nem lógica na própria justiça de Deus, na própria bondade de Deus, na própria existência de Deus. Olha só que coisa, onde a gente chega através desse estudo, né? Porque este, né, viveria, né, inteiramente do presente. Então, assim, outro ponto que eu destaquei, botei até em uma cor diferente, em destaque, porque esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É a gente compreender, né, como espírito, que nós temos um passado. Primeiro, que a nossa vida, quando Jesus fala lá que nós temos uma vida, a vida que ele fala é a vida do espírito. Por quê? Porque o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus, ele já deixou bem claro. Então, então quando a gente tem a concepção da vida, a gente tem que sair um pouquinho, né, de onde nós estamos, né, do foco em nós mesmos, né, do foco que nós estamos vivendo, ampliar um pouco mais e nos observar um pouco mais como ser espiritual que nós somos. Somos um ser espiritual que está numa vivência da carne, está numa existência da carne. E essa existência da carne faz parte da história do espírito. E não o contrário. E não a existência, e não o espírito que faz parte de uma história da vida da Terra. A gente não pode inverter esses papéis. O papel ele tem que ser colocado, cada um no seu lugar, para que a gente possa compreender, né, as coisas que estão no mundo. Aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Quando a gente começa a observar que as respostas que nós temos para esta vida, para esta existência e para a vida do espírito, ela não se traduz às coisas que nós estamos vendo nessa existência. Por quê? Porque nós temos um passado registrado em nós mesmos, em termos de compromisso, em termos de mérito, em termos de merecimento, em termos de construção que nós precisamos fazer aqui na Terra, né? E também temos o amanhã. O amanhã também nos pertence, né? Então assim, é isso, essa compreensão e essa visão que faz toda a diferença na maneira que nós conduzimos essa existência, né, e a nossa vida como espírito. João, é interessante que o Céu e o Inferno, falando do Pentateuco, ele é um livro que ele vem se aprofundar, né, nos temas que são falados no Livro dos Espíritos. E nesse capítulo 1, para quem se interessar, é uma excelente leitura, que é o futuro e o nada. Né? Ele adentra mais, né, nessa questão do que seria esse nada. Ele traz vários
conceitos e referências, né, mais aprofundadas sobre isso, tanto trazendo o niilismo como o panteísmo, né? Então, é uma leitura muito bacana que eu indico para quem gostaria, né, quem quer se aprofundar aí nessa questão, né, do que seria o nada aí, né? Que a gente acha que é nada, né? Que algumas pessoas pensam ser o nada, né? Após o desencarne. Aqui nós trouxemos um pouco também dessa questão que cabe a nós, né, como seres, por meio da nossa reflexão diária, né, por meio da vigilância de nós mesmos, né, como gosta de brincar a Lília, né? A Lília gosta de brincar e fala assim, vigiai, orai e vigiai, mas não é para vigiar o coleguinha não, é para a gente se vigiar, né, a gente se observar, a gente observar se realmente a gente está trazendo dentro de nós, se a gente está conseguindo traduzir em nós a nossa fé, aquilo que nós proclamamos como nossa fé, aquilo que nós trazemos na boca, se realmente está invadindo o nosso coração. Isso daqui é uma coisa interessante da gente entender como a gente encara a morte, né? Muitas vezes a gente tem medo da morte. A gente precisa entender, né? Primeiro, ponto. Sejamos nós materialistas, espiritualistas, protestantes, católicos, judeus, islâmicos, qual que seja a religião, qual que seja a convicção, ou então até a ausência dela, nós temos a certeza absoluta que nós chegaremos a um dia que nós partiremos desse mundo, dessa terra, né? Isso daí é uma coisa inexorável, isso é uma coisa que não tem como a gente mudar. Mas muitas vezes a gente tem medo, a gente fica querendo, às vezes, nem tocar nesse assunto. E a gente precisa entender que medo é esse que nós temos. Se é o medo que a gente traz sobre mudança de plano, o medo do plano que nós vamos encontrar lá. Então cabe a gente aqui construir uma história em termos de construção, em termos do campo do amor, em termos de caridade, de misericórdia, de perdão, para que a gente possa construir uma dimensão que seja compatível com aquilo que nós construímos, né? O meu avô sempre disse para mim, tudo que nós fazemos aqui, tudo, absolutamente tudo, desde as grandes coisas até as pequenas coisas, tudo tem repercussão junto ao alto, né? Sejam as boas, sejam as más. Se o medo é do desconhecido, né? Se a gente tem medo desse desconhecido, ou se a gente tem o medo de perder o corpo, a gente tem que observar se realmente a gente não está fazendo ali exacerbando aquilo que é da carne, né? Que esse corpo é simplesmente um empréstimo de Deus, né? Que Ele nos concedeu para que a gente possa exercer a existência aqui na Terra da vida do Espírito. Aqui não quer dizer que a gente tem que maltratar a carne, não quer dizer que a gente não deve se cuidar, não quer dizer que nós devemos ignorar a nossa aparência, não. Aqui quer dizer que a mensagem aqui é o seguinte, cada coisa a gente dá um peso correto, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? Até porque, através disso daí, a gente está sendo grato a Deus pelo aquilo que nós recebemos aqui na Terra. Mas devemos saber que isso aqui, a carne, é altamente perecível, é da matéria, e ela ficará. E a nossa vida, que é a vida do Espírito, continuará, né, Jana? João, assim, eu vejo, ao longo da minha vida, sempre já me deparei algumas vezes com situações em que as pessoas vão envelhecendo, né? E aí sim esse medo da morte vai se aproximando, né? À medida que a gente vai amadurecendo, ele vai ficando cada vez mais forte. E não deveria ser assim, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar os olhos, né, do Espiritismo, todos os dias, quando a gente vai dormir, a gente morre um pouquinho, porque a gente volta para a nossa verdadeira morada, né? Então, acho que se nós procurarmos sempre, como você bem falou, esse autoconhecimento, o autoconhecimento diário e essa fé no Cristo, né? Que possamos sempre ser exemplo, né?
de Deus, dos seus mandamentos, do que Jesus veio aqui pregar, né? Que é o amor acima de tudo. Eu acho que isso tudo traz a paz à nossa consciência, né? E esse medo da morte, ele vai sumindo, né? Vai diminuindo. Acho que quanto mais materialista é mais difícil, porque está muito apegado ao presente, como ali falou, né? Aos brutos, ao agora. E nós sabemos que o agora passou. Só em falar agora já passou. Ele é muito rápido. E essa morte, quando a gente diz, nós não sabemos qual é o nosso dia, né? Graças a Deus nós não sabemos. Pode ser daqui a poucos minutos, pode ser daqui a alguns anos, ou daqui muitos e muitos anos. Mas que estejamos preparados, né, João? Que não encaremos como esse total desconhecido, até porque não é desconhecido da gente. A gente pode não nos recordarmos aqui, mas já foi conhecido por nós, né? Nós já passamos por lá e lá é nossa verdadeira morada. Sim. Aqui eu vou trazer um contraponto, porque eu sempre gosto de trazer um contraponto, né? Qual que seria o contraponto desse slide? É o próximo slide, né? A coragem excessiva, né? Quando a gente exerce as nossas ações simplesmente por uma falsa coragem, mas por uma imprudência que muitas vezes tem até um viés aí, assim, ruim para a gente, né? Muitas vezes até tem um viés que nos coloca até em situações complicadas, em riscos, né? Que é essa coragem em excesso e muitas vezes traz resultados indesejados, né? Então, assim, é para a gente compreender, né? Entender que aqui a gente está falando de compreensão, de entender a mensagem, de trazer dentro de nós, e não colocar para fora ou colocar alguma coisa para fora daquilo em que nós não somos ou daquilo que nós ainda não alcançamos. E agora vamos à próxima pergunta. Pergunta 959. Não se confunda, Janaína. De onde vem? De onde vem? De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Eu falei um pouquinho, né, João, antes. Na verdade, é a nossa morada, né? Por que é instintiva? Porque a gente sabe, né? A gente tem conhecimento. Eu falo por mim, em alguns momentos da minha vida, eu não fiz regressão, mas ela já veio até mim em alguns fatos de vida passada, em determinados momentos. Mas eu acho excelente o fato de não saber, porque é como se a gente começasse um livro novo, um caderno novo, todo limpinho, em branco, e a gente esquecesse que já tem um caderno antigo ali. Mas isso não quer dizer que a gente escreveu outros cadernos. E é isso. Esse sentimento vem porque nós, na verdade, isso aqui é uma escola, né, João? Que a gente, no final, retorna para casa. Aqui é um aprendizado. Então, a gente tem conhecimento da nossa casa. Talvez, assim, não, né? Não sei detalhes, né? Mas o nosso lar é um livro e um filme que traduz bem, né? Aqui é um espelho de lá. Lá é muito mais aprimorado. Mas nós vamos voltar para a nossa casa. Então, esse sentimento, né? Ai, o que é essa vida futura? Aqui é um espelho de lá. Um espelho bem ruinzinho, mas é, né? Vamos aqui a resposta aqui. Em termos de eternidade e a vida eterna, né? É aquilo que nós trouxemos aqui em alguns pontos também, em termos da diferença, né? Da visão do que é a vida, né? Aqui bota muito isso, né? A gente entender o que é a vida. O que é a vida? A vida, ela não se traduz a uma existência, né? E em síntese é isso. A vida, ela está correlacionada com a eternidade. E a eternidade, ela não pode se traduzir. Vamos colocar aqui uma hipótese boa, né? Uma pessoa que viveu muito aqui na Terra, viveu 90, 100 anos. O que é 90, 100 anos na eternidade, né? O que é 90, 100 anos na história na imensidão do que é, né, o universo, a natureza, o mundo, né, as construções? Então a gente não consegue
conceber a gente ter todas as respostas de uma eternidade a uma existência que vamos colocar aí de ter 90, 100 anos. Então, é uma construção que ela vai fazer sentido na nossa vida através das diversas, das pluriexistências, né? Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso, né? Se a gente não acredita em vida futura, né? Porque isso é uma coisa que já está intrínseca à ideia de Deus. E as coisas que acontecem conosco, né? Onde nós nos colocamos, ele não é randômico ou ao acaso esse sentimento, né? Que nós temos sobre a vida futura, né? Não é ao acaso que se coloca em nós e não é um processo assim aleatório. Né? Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa existência moral Essência. perdesse no oceano do infinito? As consequências disso, para nós, seriam as mesmas do nada, né? Então, essa posição. E aqui a Janaína trouxe aqui um trechozinho da Joana de Ângeles, e ela pode ler e comentar. Então, eu gosto muito da Joana, né? E eu sempre busco nela um reporte, assim, para as palestras, né, João, para o bate-papo que a gente tem. Então, ela traz o seguinte: não te preocupes mais e siga amando. E ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Ou seja, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Nós somos os juízes de nós mesmos. E aí, João... E os nossos maiores cobradores. O André Luiz, no livro Mensageiros, ele traz um trecho que ele fala, olha, o nosso maior obsessor, nosso maior cobrador é a nossa consciência. Essa daí é danada. Essa daí que a gente tem que cuidar. Porque quando ela começa a acusar, normalmente as pessoas, né, têm muito mais dificuldade com a própria consciência do que até com a cobrança de os ditos inimigos aí na espiritualidade, na Terra, nas construções, na existência. Só um minutinho. Aí, pessoal, aproveitando aí que ele saiu, eu trouxe aqui alguns livros, viu, João? Estava falando aqui, que eu trouxe alguns livros que tratam desse assunto, porque esse assunto morte é um assunto que ele assusta a todos, né? De todas as religiões. Então, eu trouxe no viés da psicologia e no viés do espiritismo. Esse livro aqui, Ao Encontro de Si Mesmo, são reflexões que traz sobre exatamente esses desafios existenciais que a gente tem, incluindo a morte, né? Certo. Viktor Frankl, Um Sentido para a Vida. Esse livro é uma graça, logoterapia, que fala exatamente isso, de você, nesses momentos mais complicados e difíceis, que normalmente, né, a pessoa é acometida de alguma doença, como ela passar por isso de uma maneira mais tranquila. A Ciência da Vida Após a Morte, de Alexandre Moreira. Se quiser encostar mais, pode encostar. Isso. Muito bacana esse livro também. E A Luz da Psicologia, A Morte à Luz da Psicologia, que é da maravilhosa Aniela Jafé, né? Liliane e Marie-Luz Funfra, que era uma das que trabalhou, né, junto com Jung. Então, todos esses livros, eles retratam esse tema de uma forma muito interessante, que é a morte, né? Para a gente não ter esse medo, né? Não achar que é o desconhecido, que nós, na verdade, é um lugarzinho que a gente se encontra
todos os dias lá, né? A gente volta para lá. E é isso, João. Acho que é o que eu trouxe hoje, assim, para acrescentar mais, né? Aqui a palestra. Como eu falei no começo, assim, aqui não é uma posição final, né? Nem sobre o tema, que é um tema, de certa forma, complexo, né? Que vai adentrar em diversos campos, e tem campo, né? Para diversas reflexões. E também a gente não consegue, pelo tempo, também trazer tudo o que a gente tem sobre o tema, né? O tempo, lógico, ele é limitado, como tem que ser, né? Em respeito ao próprio ouvinte, à própria pessoa que nos assiste. Mas é apenas um start, né? Assim, é só um start de um estudo que pode ser feito em termos de encontrarmos, assim, algumas respostas, que são respostas interessantíssimas para a nossa trajetória, que faz parte da nossa trajetória. A gente consegue mudar uma encarnação inteira se a gente começar a compreender melhor essas questões trazidas por Kardec, trazidas pelos espíritos, que vão começando a modificar o nosso agir aqui na Terra e vai fazer diferença. Eu vou trazer aqui uma amiguinha minha. E vai dando, né, João? Vai dando para a gente mais confiança e esse medo vai diminuindo, né? Hoje a gente foi... ela que está aí, tá brava, né? Ela passou aqui o vídeo todo aqui, ó, no meu pé, comigo ao meu lado. Então, vou agradecer não só a Janaína, que traz os seus estudos, né, suas interpretações, mas também a Elza, que ficou aqui ao meu lado e me deu todo o apoio aqui no vídeo de hoje, viu? Isso aí. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou fazer aqui, encerrar, né, porque a gente já se alongou bastante, e vou só mesmo a gente fazer aqui uma prece final, agradecendo a oportunidade que nos foi dada para fazer a reflexão da tarde e noite de hoje, que nós possamos novamente trazer para o nosso coração, para a nossa mente, esses ideais que irão realmente fazer a modificação em nós mesmos e vão se traduzir em atos mais pensados, em atos mais amorosos, em atos mais próximos e mais coerentes com aquilo que nós professamos como nossa fé. Que Jesus abençoe a todos nós e nos mantenha juntos, unidos, para caminharmos no rumo do nosso progresso e do progresso da coletividade. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, João, por essa oportunidade de estudo aí, viu? Um beijo, turma. Tudo de bom. Obrigado a todos. Até a próxima. A gente ter esticado um pouco mais. Valeu, gente. Obrigado.